Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não vai ter nada escrito nesse quadro aqui por um simples motivo. Esse aqui, quem vos fala, perdeu o piloto do quadro. Pois é, cara. Hoje eu não achei o piloto, eu simplesmente não sei onde ele está, ele sumiu. Quem mora em apartamento pequeno sabe que as coisas simplesmente somem. Mas não vai ser por conta disso que não gravaremos um vídeo, certo? Eu queria que tivesse alguma coisa escrita aqui, mas fiquem aí com o título do vídeo que está no YouTube. Então, galera, é o seguinte, hoje eu quero passar para vocês uma nova visão de trabalho, uma nova forma, talvez, da gente enxergar o trabalho, né? A minha geração, né, geração Z, é uma geração que sofre muito com esse problema de trabalho, né? Hoje a gente vê muitas notícias aí na mídia, vídeos aqui no YouTube das pessoas comentando que a geração é uma geração meio que fracassada, uma geração que não quer nada da vida, não corre atrás do trabalho. E em certo ponto eu sei que isso é verdade, né? Até certo modo tá certo, é isso mesmo, as pessoas não querem, minha geração não quer nada com nada. Então hoje eu quero propor aqui para vocês uma nova visão, algo que eu ando estudando, isso também é um problema que eu tenho, tá bom? Desde que eu me acomodei aqui no trabalho de casa, né? Hoje eu trabalho, sei lá, 80% do meu trabalho é feito de casa. Então é muito cômodo você trabalhar em casa e você acaba ficando muito tranquilo e deixando de fazer as coisas que você deveria fazer se você estivesse num ambiente presencial com o chefe te olhando. Quando você é seu próprio chefe, você tende a amolecer também, tá? Não é só aquela doideira de correr atrás agora que eu tô me mandando, não, cara. Geralmente pode acontecer muito do contrário, né? Você pode afrouxar ali e deixar a peteca cair. E por não querer deixar a peteca cair e por precisar realizar o meu trabalho, assim como eu realizava lá no presencial, eu preciso ter uma nova visão do trabalho. Eu preciso enxergar o trabalho de uma nova forma. Hoje, eu vou contar um pouco da minha história de trabalho, né, na verdade. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, graças a Deus, com o meu pai. Meu pai, com 15 anos de idade, ele pegou uma obra, né? Meu pai faz inúmeras coisas, ele é marceneiro de profissão, mas quando a maré estava baixa, quando a vaca estava magra, ele pegava o que aparecia. E como um bom homem, ele sabe fazer um pouco de tudo, né? Então ele pegava obras, né? Ele era mestre de obras, fazia ali um orçamento com a pessoa que estava precisando construir uma casa, enfim, e empreitada para cima. E numa dessas empreitadas era do lado ali da minha casa, da casa que a gente morava, né? Então o que eu falei com ele? Eu cheguei e falei, pai, você está aí nessa empreitada, você tá buscando gente para trabalhar contigo, e se eu trabalhar com você e você me pagar R$ 50 por dia? Que, assim, na época pra mim era o auge, sabe? Ganhar R$ 50 por dia. Só que eu tava meio que pedindo muito pro meu pai, porque eu ia trabalhar meio período, eu tinha 15 anos. Eu não tava em época de férias, eu tava na época de estudar mesmo, né? Então, ele aceitou, obviamente não me pagar R$ 50, né? Me pagar um pouco menos. Não lembro direito quanto que era na época, mas pra mim qualquer coisa já era muito dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha vinha deles, né? Eu não tinha o meu próprio meio de ganhar dinheiro. E aí, qual que era a minha rotina nessa época, com 15 anos de idade? Eu acordava ali umas 6h30, eu ia para a escola, tinha que estar na escola 7, né? Acordava 6, 6h30, a escola era bem perto. E aí eu ficava na escola até mais ou menos meio-dia e meia, 1h. Chegava em casa ali, almoçava muito rápido e já partia para a obra, que era ali do lado da minha casa. Então era bem simples essa logística, né? Era ali pertinho, então não tinha muito para onde enrolar, pegar 10 ônibus e essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar na obra com meu pai, como ajudante ali de pedreiro, né? Eu não sabia nada, o pouco que eu sabia ali é o que eu tinha feito com ele, uma hora ou outra ali tinha que fazer, virar uma massa, fazer alguma coisa dentro de casa. E foi ali que eu comecei a aprender a rotina de trabalho, né? Como as coisas funcionam na vida real, ter as minhas primeiras experiências, né? De trabalho mesmo, trabalho braçal, né? Trabalho de obra, bater laje, virar massa e essas coisas. Carregar, nossa meu Deus, eu não sabia
o quão pesado o piso que a gente pisa hoje né? Aquelas caixas de piso, cara. Uma caixa, acho que, sei lá, vinha uns 10 pisos, sei lá, para menos. E aquele negócio era surreal para um moleque de 15 anos, né? Carregar. E eu carregava lá a escada acima, tinha que subir, não tinha jeito. E era isso. Mas caixa de piso é muito pesada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de carregar uma caixa de piso um dia. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar com meu pai aos 15 anos de idade. E fui, depois daquela obra ali, trabalhando em outros momentos com ele, já depois um pouco na marcenaria, um pouco fazendo móveis, né? Meu pai faz móveis. Aí pintava um bico ali para instalar umas portas no final de semana. A gente ia para lá, eu ajudava ele a instalar caixonete, porta, essas coisas. E aí eu fui aprendendo um pouco do ritmo do trabalho. Passado um tempo trabalhando com meu pai, com meu irmão, viajando para poder montar móveis em outros estados também, eu falei, cara, acho que eu estou precisando agora de uma experiência formal de trabalho. Porque trabalhar com família, pelo menos com a minha, era meio assim, né? Era algo meio informal e tal, você não tinha nada muito regularizado, né? Era uma empresa muito grande. Você trabalhava e eles te pagavam ali no final do mês, né? E aí eu falei, cara, acho que eu preciso de um trabalho profissional aqui numa empresa de verdade. Foi quando eu comecei a mandar currículo, né? Nessa época eu já estava na faculdade de administração, no primeiro ano. E aí eu comecei a mandar currículo até que eu passei, né, para uma entrevista e para algumas entrevistas e depois entrei numa empresa muito grande, né, uma empresa líder de setor aqui no Brasil, uma multinacional, né, tem várias sedes aqui na América Latina e ela é líder no setor dela. Então eu saí de uma empresa muito pequena, que era a empresa do meu pai, e entrei para uma empresa muito grande. E aí o mundo é outro, né? Você vai entendendo um pouco mais da carreira corporativa ali. Mas, cara, qual que é o resumo dessas histórias que eu tô te contando? Trabalhar foi a melhor coisa que aconteceu comigo. O melhor presente que meu pai me deu, aos 15 anos de idade, foi ter deixado eu trabalhar com ele. Cara, acho que mesmo se ele não me pagasse, eu trabalharia com ele, sabe, até onde desse. Mas eu lembro que eu pegava o meu salário ali e eu comprava tudo de livro, cara. Pra você ter uma noção, né? Não era muita coisa, mas dava pra comprar uns livros lá na Amazon. Então eu ficava todo bobo. Mas enfim, trabalhar foi muito bom. E depois que eu saí desse meu trabalho na empresa formal também, né? Depois de trabalhar com meu pai, trabalhar nessa empresa, eu comecei a trabalhar aqui, fazendo o que eu faço hoje, que é basicamente ter uma empresa de marketing, né? Uma agência de marketing. Então ainda parte do nosso trabalho ali é presencial, a gente vai até o cliente, a gente filma, a gente faz toda a captação, a direção do cliente, etc. E depois o trabalho vem aqui para o escritório, né? A gente tem que editar os vídeos, a gente, quando eu digo a equipe, né? Editar os vídeos, fazer tráfego pago, fazer social media, todo esse passo a passo aí de redes sociais, que vocês já conhecem, né? Se vocês estão precisando, inclusive o link está na descrição. Mas depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu percebi que eu amoleci. Porque com meu pai era trabalho pesado mesmo, sabe? Não tinha desculpa, cara. Eu lembro uma vez trabalhando com ele, né? Eu era moleque também. E aí eu já estava trabalhando há um tempo, só que chegou um dia que eu estava muito cansado. Eu estava meio que exausto ali de trabalhar, enfim, em outro lugar já que eu pegava vários ônibus por dia. E aí cansava, que é um trabalho muito extenuante, no calor, a reforma de apartamento. Lembro até hoje, em Niterói. Uma reforma de apartamento velho, então toda aquela poeira, eu era muito alérgico, então eu ficava espirrando o dia inteiro, tinha que ficar tomando remédio contra a poeira ali, contra a alergia, né? E com isso, chegou um dia que eu estava muito cansado, e aí, 6 horas da manhã, eu liguei pro meu pai, que a gente saía cedo, e falei, acho que era até antes, devia ser umas 5 da manhã, eu liguei para ele e falei, pai, tudo bem, bom dia, pô, hoje eu não vou não, tá bom? Que eu tô muito cansado. Cara, eu lembro dele falando comigo e ele falou mais ou menos assim, cara, como assim você não vai? Eu não entendi, pô. Você não vai o quê? Eu preciso de você. Ele falou essas palavras, eu tô precisando de você. Eu preciso de você para poder realizar o trabalho. Como que você não vai? Aí eu fiquei assim, pensando, eu falei, caraca. Foi um sentimento muito bom, cara. Na verdade, na hora não foi porque eu fiquei meio bolado, porque eu tava cansado, eu queria ficar em casa descansando, no auge ali dos meus 16 anos, sei lá. E aí meu pai falou que precisava de mim e eu tinha que ir de qualquer jeito. Então ali, ele estava em outra ocasião
e eu estava em outro lugar também, eu tive que pegar o ônibus, achar o endereço, sozinho de ônibus e tal, e chegar lá e trabalhar com ele. Mas depois, cara, logo quando eu cheguei em casa nesse dia, eu pensei comigo mesmo, irmão, eu sou necessário para alguém. Eu sou uma pessoa que está entregando algum valor para outras pessoas. Não só para o meu pai, né, obviamente, mas para as pessoas que eu estava fazendo aquele trabalho ali. Sem mim, aquele trabalho naquela hora ali poderia atrasar ou poderia não acontecer como deveria naquele dia. E eu não conseguiria entregar valor para aquelas pessoas. Então, foi a primeira vez que eu me senti realmente necessário na vida. Eu tive um senso, um propósito ali, né, de pertencimento, de... cara, estou fazendo alguma coisa de útil, né, um senso de utilidade muito grande na minha vida. E nessa ocasião também, trabalhando com meu pai, foi quando eu peguei o gosto pelo trabalho, cara, de verdade. Sendo que depois larguei e trabalhei com ele, trabalhei nessa grande empresa, eu fazia alguns trabalhos braçais também nessa empresa. E eu sempre gostei, cara, de fazer trabalhos braçais por mais cansativo que fosse. Então a gente suava muito o dia inteiro e tinha que pegar 2 ônibus, 3 ônibus para voltar para casa. E eu sempre, quando eu voltava ao final do dia, ali no meu terceiro ônibus, né, quase chegando em casa já, depois de 2 horas, sei lá, dentro de transporte público, todo sujo às vezes, né? Às vezes não dava para tomar banho, você tinha que vir do jeito que dava, né? Passar, tomar um banho de gato, pegar um lenço, molhar e tal, meio que fedendo no ônibus. E, cara, eu não ligava, eu gostava muito de entrar de bota suja no ônibus. Eu não tava nem aí, porque eu tava feliz trabalhando, cara. Eu tinha descoberto ali o senso de utilidade, que eu acho que é o que todo homem tem que fazer na vida, né? No final das contas. Então, assim, essas experiências me marcaram muito, foram muito engrandecedoras. E eu sempre gostei de trabalhar no pesado porque eu via as coisas acontecendo e eu tinha um senso de propósito, de realização ali muito grande no meu trabalho. Por mais que fosse um trabalho meio que financeiramente desvalorizado, né? Tipo pedreiro e tal, assistente de pedreiro, servente de pedreiro, ficava varrendo poeira o dia inteiro, batendo massa, mas enfim, foi muito importante para mim. Essa foi a época mais importante da minha vida em relação a trabalho, foi onde eu mais aprendi. Eu sou muito grato por meu pai por conta disso. Obrigado, meu pai, se você estiver vendo esse vídeo. E quando eu cheguei aqui para trabalhar mais sentado, mais online, mais nessa parte de escritório, enfim, eu dei uma amolecida. E já tem um tempo que eu tenho me sentido meio fraco, você perde um pouco de ambição, porque você está muito à vontade dentro da sua própria casa, não tem teu pai ali te enchendo o saco para você trabalhar, você não vê as pessoas trabalhando ao seu redor, você trabalha em casa, enfim, e você amolece. Por eu ter amolecido, por eu ter amolecido, eu busquei algumas outras maneiras de tentar enxergar o trabalho. E uma delas foi lendo, né? Eu comecei a ler pessoas que falavam sobre esse tema. Eu cheguei a algumas leituras aqui e algumas conclusões, né? Ou discussões que eu estou tendo comigo mesmo, né? Reflexões que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, o ponto central cara, o trabalho não é algo que você tem que ter horror, que você não tem que gostar de fazer ou que você tem que odiar. Não é algo que você tem que ver com maus olhos, digamos assim, né? Tem gente que eu vi trabalhando que tem horror ao trabalho. Não sei como a pessoa chegou naquela posição ali e não sei se ela ia muito para frente, né? Todo mundo que trabalha já viu alguém assim, né? A pessoa que está ali, porra, contra a própria vontade, enfim. Estão escutando aí, né? Enfim, casa pequena com muita gente perto morando. Mas vamos lá. Deixa eu fechar a janela, ver se melhora um pouco. Não sei se vai melhorar muito não, que criança é criança, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a ter essas leituras, né? Esses estudos que eu estou fazendo até agora. Então, o que mudou? Cara, o trabalho é algo bom, o trabalho não é algo ruim. Mesmo que você ganhe pouco, você tem que ser muito grato pelo trabalho que você tem hoje, porque ele é uma forma de você aprimorar as suas virtudes, as suas qualidades, você desenvolver, né? Ganhar uma profissão, você ter senso de utilidade, você ser útil para as pessoas aqui na Terra, cara.
Porque afinal de contas, nós estamos aqui para servir as outras pessoas, para ser útil. Nós temos que ser úteis às pessoas. A gente não pode ser um peso morto aqui na Terra que só suga toda a riqueza, toda a propriedade, tudo que nossos pais construíram, né, nossos familiares construíram. A gente não está aqui para ficar sugando isso, cara. A gente tem que contribuir de alguma forma, agregando valor à sociedade, agregando valor às pessoas e servindo elas, né, por meio do nosso trabalho. Então, o trabalho, vou até ler uns trechos aqui para vocês, né? Óbvio que minha visão é muito baseada no cristianismo, enfim. Mas, enfim, deixa eu ler aqui para vocês um trecho, né? É desse livro aqui, ó, chamado Amigos de Deus, de José Maria Escrivá. Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência este mundo tão belo. Uti operetur, não leio o latim, perdão, mas a tradução é para que o trabalhasse e guardasse. Ou seja, aqui ele continua, né? Esta obrigação, a obrigação do trabalho, né, da gente trabalhar, não surgiu como uma sequela do pecado original, quando Adão lá e Eva comeram a maçã, né? Não surgiu como uma sequela do pecado original, nem se reduz a um achado dos tempos modernos. Ou seja, isso não é novidade para a gente. Trabalha desde que o mundo é mundo, né? Trata-se de um meio necessário que Deus nos confia aqui na Terra, dilatando os nossos dias e fazendo-nos participar do seu poder criador, para que ganhemos o nosso sustento e, simultaneamente, colhamos frutos para a vida eterna. O homem nasce para trabalhar, como as aves nascem para voar. Galera, olha essa última frase aqui, hein? O homem nasce para trabalhar, como as aves para voar. Trabalhar é a nossa natureza humana, trabalhar é a natureza do homem, trabalhar é o que nós, homens, temos que fazer, cara. É isso aqui, a gente não tem que ver o pecado de Adão, né? Só depois daquele pecado ali que Deus instaurou o que é o trabalho, né? Ou seja, você vai agora sofrer com o seu próprio trabalho se você quiser comer, se você quiser se alimentar. Você vai ter que suar a camisa, irmão, para você poder se alimentar, certo? Não é aí que surgiu o trabalho na nossa história, né, na humanidade. O trabalho vem muito antes que isso. O trabalho foi uma forma ali, né, como diz aqui, da gente participar da criação divina, de Deus confiar na gente, né? Deus confia na gente nossas qualidades, nossos dons, cada um desenvolve de uma forma diferente para cada pessoa, uma quantidade e uma área diferente, né? Isso é uma confiança que Deus tem com a gente, um presente que Ele nos deu. São os nossos dons. E nossos dons, né, de trabalho também, né? Então, assim, isso vem muito antes. Assim que Deus criou Adão, Ele já deu a Adão a chance de poder contribuir com toda aquela criação perfeita ali que Ele fez. E a gente poder, né, na nossa humilde natureza humana, contribuir com a criação divina. E observando o trabalho dessa forma, não tem como a gente reclamar das coisas, não tem como a gente se estressar com as pessoas que trabalham com a gente, não tem como a gente querer socar o computador porque o computador travou. A gente tem que ser muito grato porque foi algo confiado a nós, foi algo que Deus nos deu de presente para que nós possamos, de fato, ali contribuir com a humanidade, contribuir com o mundo e com os seres que Ele criou. E aí eu vou até para outro livro, ler aqui uma passagem de outro livro para vocês. Esse livro aqui é o livro Trabalhar Bem, Trabalhar por Amor, tá? Esse aqui está no Kindle, tá? Mas é do Javier Lopes Dias. Você encontra lá no site da Opus Dei, de graça, esse livro aqui, tá bom? Deus em união com Cristo, já que por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Isso aqui é palavras, né, do fundador da Opus Dei, José Maria Escrivá, também, mas presente em outro livro. Então, tudo que a gente faz tem que ser com Cristo, por Cristo e em Cristo. É o que nós temos que fazer. Então, isso inclui o trabalho.
Como a gente faz isso na prática, né? Como eu estou tentando fazer isso na prática, largar de ser uma pessoa reclamona, chorona e que é fraca, para tentar ser uma pessoa mais decente na minha labuta diária ali, né? No nosso trabalho diário. Cara, antes de você começar a... Eu proponho isso aqui para você que está me assistindo até agora, né? Significa que você se interessou por esse tema. Se você tem dificuldades em tocar um trabalho todos os dias, por um longo período de tempo, né? Sei lá, de 7 da manhã às 5 da tarde, ou de 9 às 5, enfim. Ou o dia inteiro, né? Se você estiver empreendendo assim como eu. Um exercício que você pode fazer muito bom é simplesmente pedir ajuda de Deus. Simples, né? Você, antes de começar a trabalhar, você vai fazer uma pequena oração ali a Deus, pedindo ajuda dele para que você consiga se concentrar, cara. Eu não vou ficar dando dicas aqui muito óbvias, né? Tipo, você pega o seu celular, você bota no silencioso, deixa ele de lado, enfim, para você poder se concentrar, fecha todas as abas, só deixa as abas que você realmente esteja precisando ali para trabalhar. Isso é muito óbvio. Mas, às vezes, isso não adianta. Às vezes, a gente precisa ser humilde e pedir uma ajuda divina, cara. A gente não consegue nada sozinho nessa terra. Então, assim, se essa é uma dificuldade sua, peça a Deus. Pesquise aí orações para ajudar no trabalho. Enfim, tem uma infinidade de orações, muitas de São José, né? Enfim. Mas, cara, abra o seu coração, faça esse ato de humildade, de confessar que você não é capaz sozinho, que você não pode sozinho. E você vai ver as coisas acontecendo. Mas não faça isso só antes de começar a trabalhar. Você tem que fazer isso também ao longo do seu trabalho. No dia a dia ali do seu trabalho, em hora a hora, minuto a minuto, você vai enfrentar dificuldade, você vai ter vontade de pegar seu celular, você vai ter vontade de levantar para comer alguma coisa, mesmo que você não precise naquele momento, porque você está ansioso, você vai ter vontade de sair 1000 vezes para tomar um cafezinho, para ir no banheiro, enfim, para papear, se você trabalha com mais pessoas. Cara, sempre que você sentir vontade de fazer uma dessas coisas, fala, meu Deus, me ajuda, me ajuda aqui no meu trabalho porque eu estou precisando. Você não precisa fazer uma oração em latim, né, algo de realmente outro mundo. Você pode fazer uma oração muito simples, né? Fecha os olhos ali e pede a Deus uma ajuda. E, cara, você vai ver as coisas acontecendo de uma forma muito curiosa para você que está entrando nesse mundo, né, assim como eu. E as coisas realmente vão acontecer para você, tá bom? O meu dia a dia tem sido muito melhor. Óbvio, galera, que você tem que ver outras coisas. Às vezes você, sei lá, você está desidratado, você não está comendo direito, vai ser muito mais difícil você ter uma rotina de trabalho bem estabelecida. Você tem que cuidar dessas outras coisas também. Mas às vezes está tudo alinhado e você só precisa querer ali e precisa também de um pouco de ajuda lá do homem lá de cima. Beleza? Então, cara, essa aqui é a proposta que eu quero fazer para vocês. Façam sempre uma comunicação direta ali com Deus, uma oração direta com Deus, e conversem com Ele de forma muito aberta. Exponha as suas dificuldades ali na hora do trabalho, não precisa ficar 1 hora orando. Você faz uma oração ali, cara, 10 segundos, Deus me ajuda porque eu estou perdendo a concentração aqui. E volta para o seu trabalho e você vai, eu garanto para vocês que vocês vão ter uma rotina de trabalho muito melhor, tá bom? Esse vídeo está ficando meio longo, né? Mas porque é um tema que eu estou passando aqui no momento, né? Que eu estou buscando estudar, compreender um pouco mais, mas isso tem me ajudado muito. Faça orações e mude a sua perspectiva de trabalho como uma coisa ruim, como uma coisa que foi imposta para nós como uma penalidade por conta de um pecado que a gente cometeu, e enxergue o trabalho como uma oportunidade de você colaborar com as pessoas à sua volta, fazendo o seu melhor ali a cada dia, prestando o seu serviço. Eu sei que para um jovem é meio difícil de entender isso, né? Porque às vezes você não tem muitas habilidades, mas faça o seu melhor a cada dia, você vai contribuir com as outras pessoas sim, e elas vão saber disso, elas vão enxergar valor em você, você vai enxergar valor em você. Então enxergue o trabalho como isso, como uma forma, aqui diz, né? Para que você guarde, aprimore, trabalhe, melhore e desenvolva esse mundo que nós vivemos, tá? Isso é uma graça divina, tente enxergar as coisas dessa forma. Mas por hoje é isso, eu espero que no próximo vídeo eu encontre aqui o piloto, porque eu gosto de escrever alguma coisa aqui, acho que vocês também gostam, mas hoje a gente fica por aqui, tá bom, galera? Recomendações, né? Leiam esse livro aqui, São José Maria Escrivá, Amigos de Deus, e leiam também o livro, quando está no Kindle eu sempre esqueço o nome, Trabalhar Bem, Trabalhar por Amor, de Javier Lopes Dias, beleza? Ou se eu deixo alguma coisa aqui na descrição para vocês, algum link lá da Amazon ou algo parecido.
Tá bom? Beleza, galera? Por hoje é isso. Lembre que se você quer entrar na internet, ou se você já está aqui há algum tempo, mas você quer profissionalizar a forma como você aparece, né? Os seus vídeos, as suas postagens, você precisa conhecer a minha empresa Mira Digital. Ela está aqui na descrição e você vai conhecer lá o nosso trabalho de captação de vídeo profissional com os melhores equipamentos do mercado. A gente também vai fazer a edição do seu vídeo, a gente faz todos os designs e a gente também faz o tráfego pago para mostrar esse seu trabalho para mais pessoas. Essa é a minha forma de poder colaborar com o mundo, colaborar com as pessoas, né? Evidenciando e potencializando ali, né, de uma forma exponencial o trabalho delas, que eu sei que elas têm dificuldade, né, de mostrar esse trabalho para o mundo e nós estamos aqui para ajudar lá com a Mira Digital, tá bom? Primeiro link da descrição, é só você entrar lá, seguir a gente, mandar um direct que a gente vai trocar uma ideia e jogar você na internet de uma forma certa, de uma forma profissional, tá bom, galera? Por hoje é isso, agradeço a sua atenção até aqui, falou, até a próxima.